engenheiro civil formado pelo Instituto Superior Técnico e mestre em Gestão e Avaliação de Propriedades pelo ISEG, iniciou a sua carreira em 2001 na SOMAG como engenheiro comercial. Em 2007, juntou-se ao The Edge Group, liderando o desenvolvimento e a gestão de ativos imobiliários. Em 2013, funda com um sócio a MAP Engenharia, que em 2024 se transformaria no MAP Group, acompanhando as exigências e oportunidades do mercado. Ao longo dos anos, tem liderado projetos de grande relevância, quer na ótica do investimento imobiliário, quer como empresa construtora, o core business da MAP. Com um espírito empreendedor e uma presença muito ativa no setor, é frequentemente uma voz nas conferências e encontros de referência. Recebemos no Passo A2 José Rui Menezes e Castro. Ora viva, bem-vindos a mais um Passo A2. Hoje tenho comigo José Rui Menezes e Castro, CEO do MAP Group. E a conversa eu gostaria de centrar, vamos ver para onde é que nos leva, mas gostaria de centrar do que é isto de criar uma construtora de raiz e ainda por cima uma construtora que está com um crescimento rápido e o crescimento traz desafios às empresas. José Rui, muito obrigado por teres aceitado este convite. Bem-vindo ao Passo A2. Olá Jaime, muito obrigado também pelo convite. Para mim é um gosto estar aqui a falar sobre a minha experiência e a falar também sobre o setor em geral, onde trabalhamos e com pessoas que também são referências no setor, por isso com certeza teremos aqui uma ótima conversa. Muito obrigado. Então, José Rui, eu começaria se calhar por perceber como é que nasce a MAP. A MAP, percebi-me há dias, MAP construtora, percebi-me até na preparação desta conversa que nasceu em 2013, que seria o último ano que eu imaginaria que alguém iria criar uma construtora. Conta-me um bocadinho a história de como é que isso aconteceu. A MAP surge logo no início do ano de 2013, em 7 de janeiro de 2013 foi constituída a empresa, preparada em 2012, por isso 2 anos muito difíceis do mercado da construção, financeiro, mercado imobiliário, anos muito, numa época em que vivíamos a uma altura desafiante. Mas eu sempre tive aqui um espírito empreendedor dentro de mim. E uma das frases que eu lembro de me ter lido e que nunca me esqueci é quando todos têm medo é quando deves avançar. E então foi nisso, ou seja, mas com um racional, ou seja, efetivamente já tinha alguma maturidade em termos de background de empresas de construção, de referência no mercado. Eu comecei a trabalhar na SOMAG em 2001, na altura, nos anos, até eu diria que foi o auge da SOMAG, era uma grande construtora de referência em Portugal, que cresceu muito, com bons procedimentos, e onde aprendi muito. Trabalhei na área comercial e na área de produção, que também me deu uma visão global do negócio da construção, e depois enverdei por uma carreira no mercado da promoção imobiliária. E foi enquanto estava neste meu percurso de promotor imobiliário que efetivamente apercebi-me da necessidade de haver novas construtoras no mercado, ou seja, aliás, o mercado não tinha muito necessidade porque havia pouca atividade, mas era importante que houvesse construtoras diferentes. Isso foi o grande propósito. O mercado também estava assolado por... Era conotado, o mercado da construção era conotado como um mercado de incumprimento, de desconfiança, e que ainda se mantém assim ao longo do tempo, mas efetivamente isso para mim era algo que me incomodava bastante, não fazia sentido, porque eu sabia que o mercado, as construtoras em geral estavam cheias de bons profissionais, pessoas muito competentes, ou seja, nós sabemos o que é tirar um curso de engenharia, não desfazendo os outros cursos, mas sabemos que é muito difícil tirar um curso de engenharia, por isso só pessoas com bastantes capacidades é que o conseguem, e com certeza que têm muito para dar ao país e ao mercado e à credibilidade do mercado. E este propósito levou-me, ou seja, eu sentia, havia um espírito empreendedor, havia já alguma maturidade de mercado e havia também este propósito de mudar um bocadinho o paradigma da confiança e até a forma de atuar e trazer alguma sofisticação com ideias que tinha e que, em estruturas mais antigas e com outro peso. Às vezes é difícil de implementar uma mudança quando estamos a trabalhar lá, mas que somos nós a criá-la, implementamos essa sofisticação e que depois até passam a ser tendências no mercado. E, ou seja, e foi assim, pronto, ou seja, então nasce, percebendo que havia uma necessidade de um novo paradigma no mercado da construção,
resolvi, juntamente com o Diogo Abcacis, que ainda hoje em dia que somos sócios, fundar a MAP Engenharia. E cá estão. Avançamos 13 anos e a MAP hoje em dia é assim uma fotografia, grandes números de quantas pessoas trabalham na MAP, carteira de encomendas, se puderes partilhar. O que é a MAP hoje em dia? Certo, ou seja, a MAP hoje em dia passou de uma construtora a um grupo de construção, ou seja, é composta por 3 empresas de construção, que é a MAP Engenharia e Construção. A MAP Engenharia e Construção é a construtora geral da empresa, que responde a tudo o que seja desenvolvimento imobiliário, qualquer empreendimento ou qualquer construção que seja necessário fazer a nível de modo que é mais de investimento. Investimento imobiliário ou investimento num espaço físico para uma necessidade de um grande operador. Depois temos a Map Spaces, ou seja, tudo começou com a Map Engenharia, que foi evoluindo, atingiu... Até a construtora, sim, atingiu o que nós podemos dizer os patamares máximos de uma construtora que trabalha neste mercado, alvará classe máximo, certificações em todas as áreas que são adequadas ao nosso mercado, organização interna também estabilizada, e foi quando em 2024 decidimos dar um passo e criámos o MAP Group, que passou a contar com mais 2 construtoras, que é a Map Space focada só no mercado de interiores, chamado Fit Out, e a Vilas, vocacionada só para mercado unifamiliar, residencial, de luxo, ou seja, e diretamente para o cliente particular, podemos dizer. Adicionalmente, também temos a MAP Property Service, que é uma empresa que presta tudo o que é facility management em qualquer imóvel, e depois temos uma área de investimento. Pronto, ou seja, hoje em dia é o que é a MAP Group. Em nível de pessoas, passámos no final deste ano a barreira dos 200 colaboradores diretos. O grupo. Sendo que a MAP Engenharia e Construção é quem tem a grande... Mas em termos de organização também será interessante falarmos um bocadinho sobre isto. Passámos a barreira o grupo a barreira dos 200 colaboradores. A faturação em 2025 estamos na fase de fechar o ano, mas a aproximar-se-á dos 100 milhões de euros. E em termos, e para 2026 temos prevista já uma faturação de 150 milhões de euros e temos atualmente uma carteira de obras contratada de 300 milhões de euros plurianual para a produção nos próximos anos, e cá estamos. Ou seja, para isso estamos preparados. É um crescimento impressionante em 13 anos. E eu tenho, aqui, quando vier mais a propósito, partilho um bocadinho, eu tenho um respeito enorme pelo crescimento. Em termos de Alphalink tivemos algumas dores de crescimento. É desafiante. E o crescimento, eu vejo muitas vezes o crescimento é um bocadinho como andar de moto. Eu ando muito de moto e é muito fácil acelerar de moto, aquela gente acelera e vai. Travar e fazer as curvas é onde as coisas às vezes complicam. E vejo o crescimento um bocadinho isso. Quando o vento está a favor e há projetos e há clientes e isso tudo, crescer é fácil. Agora, conseguir gerir tudo isso realmente é um desafio, e estou a querer explorar isso nesta nossa conversa. Claro. Olhando para a MAP Construtora, e se calhar vamos a MAP Engenharia, vamos nos focar um bocadinho aí, podemos referir as outras, mas perceber a construtora, portanto, que é o core do grupo, parece-me, pelo que eu vi, a base da organização. E dos processos também. Como é que, linhas gerais, como é que funciona a construtora? Ou seja, que tipo de recursos têm? Vocês têm produção, agora estou a dizer operários e isso, têm equipa de... Como é que funciona a produção? Vamos começar na produção, se calhar. Ou seja, eu costumo dizer que a produção só existe como um todo. Muitas vezes as construtoras gostamos de nos focar na produção, mas todas as valências da empresa são muito importantes. Mas, ou seja, a construtora está organizada com um conselho de administração e por sua vez, tem indo para a produção, tem um administrador de produção, especificamente. Depois tem 4 diretores de unidade de produção, que nós chamamos que são diretores que coordenam vários projetos,
e a partir daí tem uma cadeia de direção de obra e dependente de cada projeto, essa direção de obra terá mais ou menos alocação de recursos, e passa pelos diretores de obras, diretores de frente, adjuntos, gestores e técnicos de qualidade de segurança e ambiente, preparadores e medidores, administrativos de obra, e depois todas as áreas de apoio, técnicos, engenheiros de instalações especiais, com as valências às vezes mais eletrotécnicas, outras mais mecânicas ou hidráulicas. Encarregado? Sim. Encarregado? Sim. E para... Deve estar dentro da estrutura da produção. Sim. E depois, mais para dentro da obra, eu ia dizer para abaixo do encarregado, mas para não pôr a conotação do acima e abaixo, o que é que temos? Temos encarregados, ou seja, a equipa de encarregados, tipicamente dependendo da dimensão da obra, também é ajustada, mas eu diria sempre que, e com as obras que temos hoje em dia, quase sempre dividimos as obras em frentes, então temos encarregado geral, depois os encarregados de frente, que poderão ser de primeira ou segunda, conforme a complexidade, e depois ainda, continuando na cadeira, vamos até ao chefe de equipa, ou seja, na MAP, dentro do nosso quadro, ao fim e ao cabo, tipicamente diria que acaba no chefe de equipa, se bem que nós temos alguns, temos manobradores gruístas, ou seja, dentro da empresa, mas não é algo que nós normalmente contratamos. Depois temos uma série de equipa de mão de obra operária que trabalha com esta nossa, que está relativamente fidelizada e que trabalha com estes nossos, com os encarregados e com os diretores de obra, a nível de pedreiros, manobradores, serventes, mas é uma equipa que não está dentro do nosso quadro, está com prestadores de serviços que trabalham connosco, fidelizados, e são praticamente... Já vos conhece, eu diria que quase, ou seja, além das 200 pessoas da MAP, temos hoje em dia entre 250 a 300 pessoas neste âmbito que trabalham permanentemente connosco, ou seja, não são prestadores de serviço, mas aquela pessoa teve o ano todo a trabalhar com a MAP, porque cada equipa de obra vai fidelizando as suas equipas e que garantem a salubridade do estaleiro, a segurança, a limpeza, os apoios todos das cargas e descargas logísticos que são necessários, a alocação dos materiais pelas diversas áreas do estaleiro e armazenamento, e até o apoio à montagem e à desmontagem do próprio estaleiro. Depois, valências de verticalização, se quisermos, de algumas áreas de produção, ou carpintaria, ou instalações, ou isso são subcontratações, não tem isso dentro de portas? Não temos dentro de portas, porque, ou seja, a nossa vocação não é ser uma empresa industrial, quando eu digo de produção em chão de fábrica. Sim. É sim utilizar bem a indústria, e esse é o segredo que defendemos. E até temos, ou seja, eu acho que isto foi algo que nos ajudou a estruturar a empresa e aprender com as boas práticas da experiência que tivemos no passado, mas também ver o que é que correu menos mal noutras empresas, e muitas vezes a integração e a incorporação das indústrias dentro das empresas em alturas de menos trabalho, foi isso que deitou as empresas abaixo, ou seja, e por isso deixar que cada especialista esteja na sua área. Eu defendo muito a verticalização, mas numa ótica também que eu acho que é importante, que é de parceria, e é isto que nós fazemos, porque a verticalização pode perfeitamente ser feita com parceiros, que é o que nós fazemos com as carpintarias, com as empresas de pré-fabricação, com os instaladores, em que eles são efetivamente, eles acompanham-nos, não é só numa fase quando nós temos o contrato e quando estamos a 15 dias de iniciar a atividade que necessitamos deles, começamos a falar com os mesmos, ou seja, eles acompanham-nos desde o início que o processo entra na empresa, e esta é a verdadeira verticalização, ou seja, mas para isso tem que haver confiança, não é achar, e esse trabalho, nós temos um departamento mas a empresa não depende só disso, mas temos um departamento de compras muito bem estruturado, que muito bem interligado com a produção, muito bem interligado com a área comercial, e
E essa valência permite nós trazermos aqueles parceiros verticais numa fase inicial do projeto. Ou seja, eu não estou à espera depois de ganhar mais dinheiro com eles em fase de produção, em negociar. Eu confio neles, eu sei que eles são os parceiros adequados para executar aquele projeto, então vou trazê-los cedo para a mesa, e logo na fase comercial de estudo das propostas já estamos a estudar as soluções, a forma como fazemos, qual é que será o faseamento, e que recursos é que vão ser necessários. No fundo já ganham obra juntos, digamos assim. Já ganhamos a obra juntos. E até soluções que tenham que ser estudadas de otimizações, alternativas, otimizações, o que seja. E esta verticalização, mas isso ou seja, é com base na confiança, não é sempre achar que eu consigo depois ganhar mais à frente, depois nunca consigo acrescentar valor. Estes parceiros nós fechamos e temos efetivamente em cada área 3, 4 parceiros que nós consideramos que são os que nós chamamos de parceiros foco, ou seja, e até porque depois, conforme o projeto, eu posso ter um parceiro de carpintarias que é espetacular para um projeto com umas determinadas características, mas que para o outro não serve. Por isso, se eu tivesse internalizado, eu tinha que trabalhar sempre com a minha carpintaria, com a minha indústria. Muitas vezes vemos que essa internalização também leva muito a subcontratação na mesma e perde-se um pouco o controle. Sim. Assim sei que para uma obra, vou dizer que preciso de umas carpintarias super luxo e onde o grande é claro que tudo é importante, não é? Qualidade, preço, prazo, tudo é importante, mas o grande foco ali é qualidade, é o que o cliente também valoriza mais. Eu tenho que utilizar o parceiro que efetivamente trabalha com qualidade inquestionável. Quando há outra que o mais importante é a capacidade de produção, eu tenho que trabalhar com o parceiro que tem efetivamente essa capacidade de produção. Então, e estar próximo deles é que é importante. Temos a produção, já referiste tanto o central de compras, não sei se foi o termo que utilizaste, como a direção de compras. A direção de compras, como a parte comercial. Certo. Como é que funciona? Vamos então trabalhar da obra para fora. Direção de compras. Certo. Como é que funciona? Qual é a autonomia que tem um diretor de obra quando faz? Portanto, é algo que eu acho sempre... Certo. Que me impressiona, que eu admiro nas construtoras, que é esta relação entre dar responsabilidade às equipas de frente de obra, porque na verdade gerir uma obra é quase como gerir um negócio, claro, não é? Claro. Tem produzir, tem que ter recursos, tem que ter um racional económico, tem que ter isso tudo, mas depois há uma responsabilização para a empresa, como é óbvio, a empresa é brutalmente afetada pelo melhor ou pior desempenho que quem tenha na frente de obra. Como é que é esta relação? E aqui o departamento de compras ou a direção de compras pode pesar aqui alguma coisa, mas como é que vocês gerem esta delegação de responsabilidades na equipa de direção de obra? Qual é que é o grau de controle que os diretores não apanhei o termo, desculpa. Pois, não, o diretor de compras. O diretor que está entre a administrador... Diretor de unidade de produção. Diretor de unidade de produção. Nós mudámos aqui alguns nomes que eram normais, eu já vou explicar porquê. Normalmente é o diretor de grupo. Diretor de zona, chefe de grupo, chefe de zona. Mas quisemos... Como é que isso funciona em termos de delegação de responsabilidades, em termos do grau de controlo, em termos de... Quer dizer, imagina, vocês contratam um diretor de obra que não conhecem necessariamente, ou a contratar... E tem uma grande responsabilidade. Tem uma grande responsabilidade. Como é que isso funciona? Funciona através de várias variáveis. Logo, uma primeira tem a ver efetivamente com a confiança. E também faz parte muito da questão da cultura da nossa empresa, falar sobre a questão que eu percebo que era aí também que o Jaime queria chegar, não é? Com pessoas que não conhecemos, hein? Falar uma da cultura, o que nós temos sempre a incutir nas pessoas é a questão ética, que é fundamental, e na nossa cultura da empresa está mesmo lá escrito, existe uma frase: não fazemos nada em benefício próprio que prejudique a empresa. Está claro. Mas em termos de organização, nós criámos, ou seja, a direção de compras é algo que nós não tínhamos na empresa, ou seja, isto também fez parte, o giro e o difícil de criar uma empresa do zero é montar tudo desde raiz. E houve uma altura em que havia pessoas que faziam tudo, como foi o meu caso, né? Desde no princípio eram dois, desde montar o mobiliário, claro, vender, executar, controlar tudo isso, até passar por uma fase de produção, uma fase fase temporal da empresa, em que as compras estavam completamente centralizadas na produção,
mas claro, sempre com aprovação, à medida que fomos criando hierarquias, sempre com a aprovação das respectivas hierarquias. Houve uma altura que era direto comigo ou com o Diogo, depois houve uma altura que já começaram a haver pessoas pelo meio. E depois houve também o desafio de de criar efetivamente a direção de compras, porque vimos vantagem nisso. E o mercado funciona das duas maneiras, com direção de compras depois totalmente centralizadas, sem direção de compras totalmente centrado na produção, na direção da obra, o nosso modelo é uma direção de compras que nem desresponsabiliza a direção da obra e nem perde o valor que é muito importante do conhecimento que a direção da obra tem quando se contrata, porque há especificidades, a especificidade do projeto e os detalhes e o que é que tem que se garantir e não ser, ou seja, quando a proposta ser comparada de acordo efetivamente com as necessidades reais na obra e os meios que depois efetivamente têm que ser alocados, ou seja, porque é difícil, não é? É difícil contratar, ou seja, porque garantir que está tudo incorporado, mas também a direção de compras permitiu-nos duas coisas: aliviar trabalho administrativo aos diretores de obra para que se foque efetivamente em controlar a subempreitada ou a compra no seu processo de qualidade, de prazos, de planeamento do mesmo. E por isso logo esse alívio da carga administrativa foi fundamental e centralizámos isto tudo na direção de compras, porque depois na direção de compras temos desde engenheiro, o diretor de compras é engenheiro, há gestores de compras que são engenheiros, mas depois também temos pessoas que são administrativos e que já têm muita sensibilidade também para a compra de materiais e de software, mas que também organizam tudo administrativamente. Também em termos de software também evoluímos bastante nisso. Mas permitiu também em termos de não só esse alívio de carga, mas acho que nós hoje em dia contratamos muito melhor e somos mais eficientes, porque temos a visibilidade. A função da direção de compras, é claro que depois os diretores de unidades de produção também têm, o administrador de produção também tem essa visibilidade, mas o foco deles, na realidade, é entregar o projeto. E a direção de compras foca-se na ter a visibilidade se a avaliação do fornecedor, se tivermos um fornecedor que efetivamente correu mal com a direção da unidade de produção, não vamos estar a contratá-lo porque já sabemos que ele não tem capacidade. Ou ter a visibilidade ao contrário, temos efetivamente alguém que teve uma oportunidade na empresa, correu bem, avaliamos a capacidade dele e expandi-lo mais dentro da empresa. A uniformização da forma de contratar, ou seja, antes isto fez parte dos tais dois crescimentos. Nós tínhamos empresas que trabalhavam connosco e que tinham condições diferentes em contratos em obras diferentes. E essa uniformização dos processos, das condições e até de toda a profissionalização conforme é feita a contratação com os fornecedores, a direção de compras foi muito importante. Adicionalmente, depois a questão, quase sempre as subempreitadas, o diretor de obra é sempre envolvido, ou seja, não é fechada uma contratação de uma subempreitada sem estar envolvido o diretor de obra e a direção de compras. Há uma componente relacional fortíssima de serviço, não é? Exatamente. Da expectativa dando um pequeno detalhe, cabe ao subempreiteiro transportar o material dele ou não cabe, limpar o que ele suja ou não cabe, a transição, pequenas coisas, há tantas variáveis, não é? A relação, o timing em que tem que apresentar as preparações ou não, ou seja, tenho que submeter as aprovações dos diversos equipamentos ou produtos ou o que seja, ou dos materiais. Todas essas variáveis dependem muito do faziamento da obra, o faziamento que quer que aconteça. Então, temos produção com a direção de compras e antes, na verdade, em termos de linha temporal, temos a parte comercial. Exatamente. Que também é uma direção separada, comercial, de orçamentação. Exatamente. A MAP Engenharia e Construção tem um administrador comercial. Depois, em termos de hierarquia, a cadeia tem um diretor técnico comercial, ou seja, ao fim e ao cabo, que garante a boa execução de todas as propostas que nós entregamos. E depois tem um conjunto de engenheiros técnico-comerciais ou técnico-comerciais e ainda medidores.
aqui na comercial, lá está, porque eu digo que os nossos nomes são relativamente diferentes ao que o mercado. A unidade, o diretor de zona, chamamos de diretor de unidade de produção, porque ou seja, ele é um diretor de produção, ou seja, há muitas empresas que têm menos escala, que têm diretores de produção e que têm menos escala do que aquela produção que aquele diretor de unidade de produção está. Ele está a dirigir, é um diretor de produção de uma determinada unidade. E a mesma coisa se passa, o diretor técnico-comercial depois tem. Eu abomino o tema orçamento, abomino a função orçamentista, porque acho que foi a área onde eu comecei a trabalhar, na SOMAG, ou seja, foi na área, na direção técnico-comercial, porque não é a função deles, ou seja, a função não é serem orçamentistas, a função é serem técnico-comerciais, ou se for o caso for um engenheiro, porque temos coisas, ser um engenheiro técnico-comercial. Isso até valoriza, também lá está, valoriza a profissão, porque é diferente uma pessoa que vai trabalhar ser orçamentista ou ser um engenheiro técnico-comercial, porque efetivamente ele precisa, ele tem que ter, e porque é que eu fiz questão de ter o nome comercial no tema da função? Porque o grande objetivo daquelas pessoas que estão a elaborar um orçamento para conseguir, com o orçamento, formular uma proposta e entregar a mesma a um cliente, o objetivo é ganhar a proposta. Sim. Por isso tem que ser comercial. Claro. Ou seja, o objetivo não é preencher uma... Não é parir um Excel aqui com preços. Exatamente. A função dele não é orçamentar. Sim. A função dele é realizar um orçamento, e para isso tem que ser bom tecnicamente, tem que saber interpretar o projeto, tem que saber que é a necessidade, tem que perceber de fazimento, tem que perceber de tempo que aquilo vai demorar, porque só assim consegue orçamentar. Ou seja, tem que ser um bom técnico, e depois tem que ser um bom comercial. Sim. Porque depois o trabalho dele não acaba quando acaba o orçamento. Eu acho que aí é que o trabalho começa. Conseguiu acabar o orçamento, formulou a proposta, agora entrega e agora tem que discutir a proposta com o cliente, exatamente, tem que ir atrás de feedback, tem que pensar de uma forma estratégica naquela proposta, aquele orçamento, onde é que estão os capítulos fundamentais que me vão fazer ganhar esta proposta. Então é aqui que eu vou ter que me focar e buscar, e é aqui que eu vou ter que ser mais competitivo. E isso, por isso é que é Então, com esta imagem mental do que é a construtora, a MAP Engenharia, pois seguramente haverá muito mais de back-office, recursos humanos e serviços gerais e por aí fora. Mas agora a parte sumarenta da conversa. Eu tenho uma visão do que é a gestão de uma empresa. Eu acho que uma empresa é um caldeirão cultural que une uma série de gente. Acho que vejo, na essência, acho que é isto. E acho que a cultura da empresa, a gestão da cultura da empresa, de como é que nos relacionamos, como é que falamos, como é que escrevemos, como é que gerimos tensões, conflitos, o que é que seja, isso é a cultura que pode ser formada com elementos escritos, mas 90% eu acho que é, portanto, os escritos é a pontinha do iceberg, não é? Depois é aquilo que somos no dia-a-dia. E eu vejo o crescimento, e é aqui que acho interessante perceber como é que vocês estão a trabalhar isto, até para eu ver se roubo algumas ideias já agora. Portanto, eu tenho aqui há aqui uma componente de espionagem industrial, ficas a saber. Mas vou contar a história dramática do ano de 2021 na Alphalink, muito rapidamente. Agora a Hélia suspirou, porque deve estar a dizer, tu não devias falar isto em público. Mas eu acho que temos que falar das coisas difíceis e por aí fora. Problemas têm que ser partilhados. E já agora, isto pode ficar no episódio e tudo, sem problema nenhum. E então, ano 2021 da Alphalink. A Alphalink já tem 20 e qualquer coisa anos, nascemos em 2004, o 2012, 13, bomba, ficámos eu e o Pedro Veloso, infelizmente já não está connosco. Mas ficámos a respirar por uma palhinha, os dois sozinhos. Portanto, há aqui uma segunda vida da Alphalink depois de 2014, já eu como único sócio, e segue. Houve ali uns anos de crescimento moderado, temperado, eu não sei, era uma equipa de uma mentalidade muito eu freelancer, não é? Não, sou eu que estou a dar a cara pelos projetos, a equipa vai crescendo, 1, 2, 3, 4 pessoas, chega 2018 e olha, espera, sou eu mais 10 ou 12. E houve ali um momento de tomar uma decisão, eu quero transformar isto numa empresa, vamos crescer, não vamos, o mercado a empurrar, vamos crescer. E crescemos num período de um ano, 2019, já agora estamos à beira do Covid, só para relembrar, 2019 passámos de 10, 12 pessoas para 21, 22.
Até aqui tudo bem, funcionou, veio o Covid, a equipa reagiu muito bem, acho que estávamos claramente ali uma equipa coesa impecável. E depois veio o ano 2021 e aí foi onde o crescimento bateu de frente, o mercado continua a empurrar, vem uma segunda leva de crescimento, e fiz os erros todos do manual, que é de, está aqui um projeto bestial, vou ganhar um projeto, vou contratar alguém para pôr neste projeto, alguém que ainda não é AlphaLink, digamos assim, a equipa começa-se a fragmentar, não tínhamos tempo para unir, porque o foco era crescer, 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 e portanto tudo aquilo que deixa unir as pessoas, deixa partilhar nossa cultura, aquilo que somos, o tempo começa a escassear para isso, chega ao final de 2021, os números são assustadores, porque nós em 2021 batemos em 30 e poucas pessoas, ou tocámos nesse número, mas na verdade foi um ano em que entraram 15 pessoas e saíram 15. Pois. Não as mesmas, mas foi de eu olhar a dizer, espera, algo está mal. E portanto ganhei um respeito tremendo pelo crescimento, porque começo a ter feedback de clientes a dizer, mas este projeto estão a fazer uma coisa, quando no outro estão a dizer outra, quer dizer, lá está, não havia ainda algo forte que nos unia. E ganhei esse respeito e neste momento o crescimento muito mais estruturado, portanto neste momento desde o ano 2022, 23, 24 foram anos de calma, agora vamos estruturar-nos, vamos crescer devagarinho. Neste momento, curiosamente, temos a equipa das 31 pessoas, mas com uma solidez que está a anos-luz do que era 2021. E há aqui uma variável que eu cheguei à conclusão que é fundamental. Apesar de tudo o que nós fazemos, a gerir a cultura, a juntar as pessoas por aí fora, há uma variável fundamental, que é o tempo. Isto precisa de tempo. A grande diferença da AlphaLink de hoje para a AlphaLink 2021 é que a AlphaLink de hoje tem um conjunto de pessoas que já têm bastante experiência no mercado, que já têm anos de AlphaLink, não sei, 5, 6, 7, 8 anos, portanto já são muito AlphaLink e temos uma capacidade muito maior de, agora sim, vão entrar 3 pessoas, conseguimos incorporar e acolher muito melhor. Quando eu vejo o vosso crescimento, nota que eu estou a falar de 20 para 30, sim. 30 por aqui, portanto, quando vejo o vosso crescimento é algo que eu olho e admiro, não é? Mas gostava de perceber um bocadinho nestas dores porque imagino que elas têm que lá estar, não é? Não é impossível que não estejam, estamos a falar de pessoas, e o que é que vocês estão a fazer para assegurar, não sei, que a comercial, que a produção fala a mesma linguagem, que as obras, que o ADN da direção de obra, ou seja, um cliente esteja a fazer 2 obras com vocês, que não tenha a mesma experiência. Tenha aqui um que é o polícia mau, ou até o polícia bom. Como é que dores é que vocês estão a ter e qual é o caminho que estão a fazer a este nível? É assim, esse é o maior desafio de todos, e é o que foi sempre desafiante ao longo do nosso crescimento. Nós também fomos uma empresa que tem tido o crescimento contínuo, seguramente e identificámos, outras que não tivemos que precisar de identificar, mas cometemos também muitos erros, mas acho que também tivemos a capacidade de ir aprendendo com esses erros e ir melhorando. Nós passámos, ou seja, a empresa foi criada em 2013, estamos em 2026, tem 13 anos, foi no início de 2013. Apesar, o mercado foi favorável nos últimos anos, mas cheio de desafios. Isto, sim. Já vou às pessoas, porque isto também causa impacto. Isto causa impacto nas pessoas, porque nós começámos em plena crise financeira. Depois, a partir dos 2014, 2015, tivemos o tal boom imobiliário, mas que também causou pressão, não é? O mercado não estava pronto para dar resposta, por isso, ou seja, nós tivemos, eu sinto que tivemos os 13 anos sempre a trabalhar sob pressão. Ou seja, passámos da crise para um boom onde tivemos que nos adaptar e houve necessidade de recursos e de crescer. Depois passámos pela a crise de Covid e também um mundo todo, um paradigma completamente novo no mundo a ter que gerir. Depois foi a guerra também com as nossas cadeias de fornecimento altamente impactadas. E por isso eu sinto que não passámos depois da nossa fundação por outra crise económica, mas passámos por diversas crises e que tivemos que nos adaptar. Estamos sempre em stress, não é? Sempre em stress. Já tivemos que nos ajustar bastante.
Mas sempre com necessidade de crescer pessoas, ou seja, de crescer o número de pessoas nesse aspecto, porque efetivamente íamos aumentando o nosso volume de negócios. O que é que nos apercebemos? E foi assim que aconteceu. Primeiro apercebemos de uma forma natural, vimos que era assim, porque achavam, agora este ano crescemos isto, para o ano crescemos mais 50% e no ano a seguir crescemos mais 50%. E tínhamos essa expectativa e percebemos que houve anos que isso não aconteceu, mas como nós estávamos a esforçar-nos para crescer, efetivamente estávamos a tomar as medidas e começámos a perceber que efetivamente existem aqui crescimento, platôs de estabilização, crescimento, platôs de estabilização. E se nós formos analisar o nosso gráfico do nosso volume de negócios, foi sempre assim. Temos um crescimento acentuado, depois temos ali 2, 3 anos num determinado platô. Mas outra vez crescimento acentuado. E aí conseguem consolidar. E é aí que nós estamos a angariar, estamos a consolidar e estamos a esforçar-nos, estamos a consolidar-nos para estar prontos a dar resposta. Nós este ano, ou seja, eu já sei que em 2026 outra vez o gráfico vai outra vez ter uma reta com um declive bastante acentuado. Mas também sei, ou seja, neste momento, ao dia de hoje, a estrutura está pronta para dar resposta a ao pico que eu vou atingir neste meu próximo crescimento. Já está. Depois sei que para voltar a dar outro salto, vou ter outro patamar de estabilização. O que é que isto leva? Sempre a entrar pessoas, temos que reter as nossas pessoas. Pois há essa dificuldade hoje em dia. Há alguma rotação e manter a cultura, porque é importante que a experiência MAP seja transversal na nossa atividade. Com o cliente logo quando lida connosco, quer seja na fase comercial, quando tem que lidar com uns departamentos mesmo de suporte, seja na área da qualidade, segurança e ambiente, e quando está a lidar com a produção, que é quem lhes está a entregar os projetos, tenha uma experiência profissional, friendly, construtiva, colaborativa, e esse é o nosso ADN. E nem sempre conseguimos isso de uma forma transversal. E é essa cultura também e depois nós sermos eficientes connosco mesmos, os nossos projetos serem eficientes e rentáveis, e depois também tem que haver rigor e esse sempre foi o grande desafio de passar esta mensagem. Sim. Acho que hoje em dia temos uma estrutura bastante estabilizada e sempre tivemos essa preocupação de ter um núcleo duro, uma espinha dorsal, de maneira que quando alguém era integrado tinha sempre acompanhamento de alguém que já estava na empresa há mais tempo, ou que nós chamávamos o Spirit Map. Sim. E essa pessoa ser acompanhada, não ir sozinho para um projeto sem ter lá alguém, de repente ganhávamos os projetos e montar uma equipa toda nova num projeto, desde o diretor de obra, o encarregado, ou seja, tem que haver pessoas que já tinham cultura, que já sabiam os procedimentos, já sabiam os canais de comunicação internos, os formais e os informais para que as coisas andem. E vocês fazem ações, o que seja, para deliberadamente gerir essa cultura, incentivar com a equipa e por aí fora? Certo, ou seja, fazemos, é fundamental, fomentamos várias coisas que fazem parte da estratégia do planeamento anual da empresa, e depois também há as situações pop-up que acho que são muito engraçadas. Mas, ou seja, o que faz parte do nosso planeamento anual, temos 2 encontros anuais, diria que um no verão, outro mais pelo final do ano, onde se junta a empresa toda e que servem não só para passar um bom momento e para que as pessoas, lá está, para a facilidade de comunicação entre elas se torne muito mais fácil depois a seguir, quando tiverem cada uma no seu projeto. Quando aquele engenheiro está a trabalhar no Algarve, de repente precisa de um apoio qualquer da área financeira, e que é sempre agora tenho que ir ao financeiro para me aprovar isto ou não sei o quê, e nunca falei com ele, ou se já esteve com ele ali a trocar bolas de uma forma informal, já se sente muito mais à vontade para pegar no telefone e já não é ao Carlos, ou ao Luís, ou ao João, ajuda-me aqui que eu preciso disto. Esses momentos servem para isso, mas também, ou seja, esses 2 encontros anuais onde está a empresa toda, apesar de ter, é que eu digo, os momentos bem passados, gera a facilidade de comunicação, quebra barreiras de comunicação e que ajuda, mas também temos sempre um momento em que fazemos efetivamente balanço, definimos os objetivos, recentramos a nossa cultura, ou seja, e permitem passar esta mensagem de uma forma global à empresa toda. Depois temos 3 encontros anuais que nós chamamos de
de lideranças, onde a partir de determinado nível de quadro superior participam. Os outros 2 são os 200. Os outros são a empresa toda. Todos que estiverem são os 200. Sim. São os que estão na empresa na claro, data, não é? Depois temos 3 de liderança, mas que é relativamente alargado, ou seja, eu digo que numa empresa de 200 pessoas participam 30 pessoas neste encontro de lideranças, é bastante abrangente. É abrangente. E mais uma vez, os objetivos, onde bebemos as ideias que cada um aporta e tentamos implementar e monitorizamos na reunião seguinte o que é que foi implementado, o que é que não foi. Também, é claro que 30 pessoas aparecem montes de ideias. Mas não se consegue implementar tudo, mas estabelecemos, olha, há aqui 5 ideias-chave, vamos tentar implementar e a partir daí passamos a monitorizá-las. E além de que serve também, mais uma vez, para recentrar a forma como a empresa quer estar no mercado. Passamos também os objetivos que temos a nível de atuação, a nível de crescimento, a nível de rentabilidade, a nível de novos de inovação e novos processos que queremos implementar. E depois estes são os nossos grandes canais para distribuição desta cultura MAP. Que demora uma vida a construir. Adicionalmente, depois é giro que hoje em dia, ou seja, já temos alguns tiques de empresas um bocadinho maiores, que é giro. As pessoas, mas por si, sem ser uma coisa organizada pela empresa, mas entre grupos, já existe o grupo do Happy Hour, que é as pessoas que se juntam à quinta ou à sexta-feira e vão fazer um happy hour a seguir ao trabalho, isso gera coisa. Existe o grupo do paddle, existe o grupo ou seja, isso é um sintoma que estão a acontecer, não é? Não é? Ou seja, entre elas já há muitas dinâmicas que não têm que ser estruturantes da empresa, são orgânicas. Isto, portanto, do ponto de vista de cultura da empresa e por aí fora. Outro desafio que acho que todos temos, eu diria todas as pessoas têm, quem gera uma empresa tem um bocadinho acrescido, que é o desenvolvimento dos recursos da equipa, de formar, ensinar, desenvolver as pessoas e por aí fora. Portanto, uma pessoa sai da universidade, vamos falar de arquitetos e engenheiros, portanto, sai da universidade e a verdade é que ninguém sai da universidade a saber ser diretor de obra, não é? Quem diz diretor de obra diz comercial, diz preparador de obra, diz o que for. E cada vez mais, até porque a paisagem está em constante mudança hoje em dia, tecnológica, ferramentas, de forma de trabalhar, e está tudo a acelerar tão depressa que as pessoas têm que estar em constante atualização. Qual é que é o vosso papel? Como é que vocês conseguem gerir isto? Como é que conseguem assegurar que a equipa está atualizada e que está atualizada até de uma forma mais ou menos homogénea, não é? Que estão a desenvolver as mesmas capacidades. O que é que fazem a esse nível? É uma pergunta muito abrangente, cheio de vamos parti-la, ou seja, há vários. Pronto, existe a componente da pessoa que sai da universidade e começa a trabalhar e que há uma necessidade de formação, quase diria, global, não é? Sim. E depois há depois há aquela componente que é inata à pessoa, que é ter a capacidade, a atitude, querer saber mais, querer ser mais abrangente. Isso. Se a pessoa tiver essas capacidades, tudo vai correr bem, de certeza. A fazer qualquer coisa. E pronto, e aí ou seja, um jovem engenheiro, ou não só um técnico, ou alguém que entra a trabalhar connosco, ou seja, não pode, tem sempre que entrar para o lado de alguém que tenha um acompanhamento. Isso é a primeira variável para os novos, os recém-chegados ao mercado do trabalho. Ter um acompanhamento de alguém na função que vão desempenhar, de alguém mais sénior que os acompanha diretamente e que está efetivamente responsável por ele. E depois também terem uma visão abrangente do negócio da empresa para perceberem o propósito, o que é que eles estão ali, porque é que eles estão ali a fazer. Porque é importante. E por isso, ou seja, nós temos, isto é só uma pequena fase, que é o dia de onboarding das novas pessoas,
onde eles falam, é um dia, é difícil para as pessoas, é difícil para os colegas que já trabalham lá, que têm que disponibilizar tempo, mas depois no final todos dizem, valeu a pena, foi muito importante, foi o melhor onboarding que eu já tive, isto, até para quem já venha de outras empresas, sim, foi o melhor onboarding que eu já tive na minha vida profissional, porque passam um dia a falar com os departamentos praticamente todos da empresa, ali em pitches de 15, 20, meia hora, onde lhes vai, mas quer dizer que vai-se passando, onde se vai passando ali a determinada sim, cultura, onde a área comercial explica o que é que faz, onde a qualidade e a segurança e ambiente diz o que é que tem as preocupações, onde a direção de compras se apresenta, onde a área financeira também se apresenta e diz como é que funciona, os recursos humanos que está a gerir isto tudo, a parte jurídica, a área de produção, o marketing passa, o marketing diz, olha, nós contamos uma obra nos nossos salários, temos sempre cuidado de vermos se o engenheiro, se não for desperto disso, vemos se as nossas lonas, se as placas, se os salários se mantêm sob, sabe? Se virem uma placa partida, substituí-la. Levam, porque nem 15 ou 20 minutos, mas cria-se uma pequena cultura. Depois, levam o onboarding, onde é passado depois todas as ferramentas da empresa, a forma como trabalhamos, é apresentado. Depois passam, integram um determinado departamento. Gostamos sempre que uma pessoa não fica a trabalhar permanentemente na área onde entrou. Ou seja, até é importante fazer alguma passagem, sim, seja na área, passar pela área técnica ou comercial, porque se for para a produção, porque a produção é onde contratamos o maior número de pessoas, não é? Sim. Ou seja, mas se vier da área técnica comercial, vai ser alguém com muito mais percebe como é que se monta um orçamento, consegue gerir melhor esse orçamento, ao fim e ao cabo gerir uma obra, é também gerir esse orçamento, ganha sensibilidade aos números, e sabe o que é a dificuldade, sim, de angariar um cliente. Por isso vai estimá-lo, porque é difícil, porque não achar que os clientes caem do céu, não, custou muito a angariar-se, ou seja, teve muito tempo para chegar próximo desse cliente, mas ou vice-versa, passar para a produção e para a área comercial também já tem sensibilidade às dificuldades construtivas, o que é que tem que prever, o que é que não tem que prever, o que é que tem que acautelar. Onde para uma área de garantia e pós-venda a mesma coisa, se circular, se passar pela área de garantia e pós-venda, com certeza que vai ter muito mais preocupação com a qualidade quando estiver na área de produção. E tentamos que haja essa rotação também entre áreas, sim, e tem acontecido. Sim. E formação propriamente dita, é normal as pessoas... Exatamente. Depois há a formação, há a formação, nós tivemos, ou seja, como nós, a empresa cresceu do zero, hoje em dia digo que temos uma empresa altamente estruturada, mas ainda há muito para evoluir. Exatamente. Mas desde começámos por fazer há muitos anos atrás, muitos anos, não são assim tantos, são até relativamente poucos, mas começámos a fazer formação mais por temos aqui um diretor de obra, não se sente muito à vontade com o planeamento, vamos formá-lo em project. Então há alguém novo para a área comercial, vamos dar-lhe a formação em Candy, que é o CCS, que é o programa que utilizamos desde o início. Entrou qualidade de segurança e ambiente, é preciso dar formações específicas ad hoc, e era um bocadinho ad hoc. Depois crescimento da empresa, quando implementámos toda a avaliação de desempenho, onde já passou o avaliador, o avaliado a identificar as necessidades de formação, com base nisso já resulta o que já resulta das necessidades de formação da empresa, e já passámos a planeá-las, já não sei de ad hoc, ano a ano, e é o estado em que estamos. Eu digo que hoje em dia já estamos num estado muito mais amadurecido, em que há um plano de formação anual para a empresa. Por exemplo, o de 2026 já está em curso, porque ele foi montado durante 2025, ou seja, o plano de formação de 2026 já começou, ou seja, as pessoas já estão a ser alocadas às formações, já sabem os calendários, ou seja, não é agora ao longo de 2026 que vamos tratar disso. E é um plano, e atualmente em termos de formação, eu diria que nós estamos a dar formação, é um plano bastante abrangente, ou seja, está perfeitamente identificado. Todos os colaboradores da empresa são abrangidos, ou seja, mas quando eu quero dizer, há uma necessidade de dar formação aos colaboradores de todas as empresas, até resulta da lei de uma forma geral. Mas não é essa, ou seja, todos estão abrangidos de acordo com as suas necessidades específicas. E por isso, nós temos neste momento, no nosso plano de formação, estão incluídas formações que vão desde a área financeira e de contabilidade, para as pessoas que têm que lidar com essa área, a área de legislação, que é para o nosso departamento jurídico, como também para quem tem a necessidade de lidar com regulamentos e tudo isso, e que são muitos, como área técnica,
desde que faz parte destas estas hoje de crescimento, criar profissionais, a nível técnico, a nível mesmo de encarregados, temos com um plano de formação que implica desde condução de obra, análise de desenhos, produtividade, depois, ou seja, por isso temos mesmo formação da área técnica de encarregados, nas direções de obra também, não só coisas que têm a ver com específicas da construção, que vai desde as ferramentas de trabalho até hoje em dia à função da utilização da inteligência artificial para otimização de processos, para otimização de recursos. Por isso temos uma formação específica em inteligência artificial e que é bastante... Assim, um parênteses, já estão a conseguir perceber para que é que a inteligência artificial vos vai servir? Nós estamos neste momento a explorar também. Sim, não é? Sim, eu acho que é muito exploratório. Já serve para algumas coisas que é... vai servir para muito mais, mas dando um pequeno exemplo. Ou seja, os recursos hoje em dia são limitados, por isso nós temos que limitar o tempo que as pessoas dedicam às tarefas, não é? Por isso a inteligência artificial vai servir para isso. Um pequeno exemplo. Temos como estratégia na empresa, nós temos alvará de classe máxima, obras públicas e privadas, mas o nosso foco nos últimos anos sempre foi o mercado privado. E temos como estratégia, também faz parte do nosso crescimento, do tal salto que queremos dar a seguir, no patamar a seguir, o mercado de obras públicas. E para isso já estamos a analisar os concursos públicos que são lançados. Sim. Enquanto antigamente há 6 meses atrás, teria que se ler todas as publicações para ver o que é que nos interessa. Hoje em dia nós com a inteligência artificial, ou seja, a pessoa que está responsável por isso, em 5 minutos olha, eu quero uma obra com estas características, com este volume, esta e em 5 minutos ele tem tudo o que foi publicado dentro daqueles parâmetros. Ou seja, mas outras coisas, ou seja, faz sentido na análise de projetos e na compatibilização de projetos que a inteligência artificial seja usada, ou seja, já não faz sentido na medição de um projeto que seja utilizada a inteligência artificial, ou seja, o projeto tem que ser lançado nas ferramentas, lá está, faz parte também do nosso programa de formação, o AutoCAD 2026, o Revit, o BIM e o IA aplicado a isso tudo. Ou seja, mas eu acho que o mercado vai evoluir para isso, não é? Que os projetos têm que estar todos lançados, projetados, modelados, de maneira que depois sejam possíveis ser utilizados pela inteligência artificial. Vai reduzir o tempo, vai nos otimizar os recursos. Pois nós estamos, claro, também em muita experimentação e exploração e estamos, pronto, ainda, quer dizer, que tem impacto e que vai mudar muita coisa, não tenho dúvida nenhuma. Mas ainda não consigo perceber, espera lá, mas o que é exatamente? Claro. Portanto, neste momento partimos em grupos na empresa, temos toda a gente, ou quase toda a gente faz parte disto, grupos de 4 ou 5, em que cada grupo está a explorar uma forma de utilizar, eu é para sintetizar a informação, eu é para me ajudar a escrever documentos, eu é para ajudar a analisar não sei o quê, e por aí fora. E depois vamos encontrando para discutir. Estamos a aprender muito, mas quer dizer, mas é o caminho estamos aí daqui para o Algarve e acho que estamos a chegar à ponte ainda, não é? Claramente, é o que eu sinto. Nós vamos olhar para trás, ou seja, eu acho que um dos grandes desafios, e eu acho que isto é também a parte engraçada, mas de grande esforço de uma empresa, que é criar uma empresa do zero, é montar-lhes os processos todos e novas dinâmicas de trabalho. Sim. Mas também tem uma vantagem que é não estamos presos, não estamos limitados a nada. É o que nós implementamos, é o que será. Eu lembro-me de várias coisas que foram acontecendo ao longo da nossa existência enquanto empresa, que na altura nos pareceram um bicho papão, difícil, reuniões e pensar e trabalhar de volta disso, e que hoje em dia já se tornaram, já estão implementadas e faz parte do modus operandi normal. Desde pequenas coisas, desde quando foi fazer a certificação inicialmente de qualidade. E hoje em dia depois foi a certificação integrada de qualidade, segurança e ambiente. E hoje em dia a renovação da certificação, as auditorias, tudo isso é uma coisa já perfeitamente normal na empresa, faz parte do nosso modus operandi. Já não é mas na altura foi muita gente a dormir mal e cansado. Depois
as implementações dos sistemas de gestão, softwares, tudo isso, sabe? Nós tivemos a iniciativa de, lá está, antecipando, com uma faturação ainda na ordem de 50 milhões de euros, vamos implementar o SAP na empresa. Quando se costuma dizer que é a partir das empresas de 100 milhões, mas já está, o SAP está em operativo, não só na MAP Engenharia e Construção, como já nas novas todas que estão a trabalhar, e implementámos. Quando foi criar o sistema de avaliação de desempenho interno, pensar o que é que faz sentido, o que é que não faz, como é que é. Pois, tudo isso Então, vai sendo incorporado e passa a ser da natureza das depois coisas. Passa a ser da natureza, ou seja, então, e consegui estar aqui a dar exemplos o dia todo. Sim. Mas depois faz parte da natureza. E como eu acho que esta adaptação para a inteligência artificial vai ser uma história também. Vai ser uma história para essa altura. Vamos dizer, como nós hoje em dia, e contamos, lembras quando tinhas que enviar uma consulta para um fornecedor e enviavas o fax, como é que era possível trabalharmos daquela forma e o fax encravava e ouvíamos a máquina a apitar e neste momento tenho uma espécie de um diário que estou a escrever que é daquilo que estamos a experimentar na IA. Porque estou convencido que daqui a, eu não sei se é 10 anos ou se é daqui a um ano, em que vamos olhar e dizer, espera lá, houve um momento que eu experimentei isto, uma coisa, estou curioso para ver a velocidade a que isto anda, quão rápido é que vai ser caricato olhar para aquilo que estamos a fazer hoje. Vamos ver. Abrindo agora aqui um bocadinho esta nossa visão para o mercado e para a sociedade. Portanto, o mundo está diferente do que era, está a mexer, está a evoluir e por aí fora. E eu vejo aqui 2 ou 3 forças, haverá muitas mais, mas há 2 ou 3 que eu penso bastante nelas que batem com força no mundo da construção e onde bater seguramente numa empresa como a MAP. Uma delas na construção, a construção, a falta de recursos, portanto a escassez de recursos, em particular mão de obra, agora falando da mão de obra, podemos também ir para engenharias e isso, mas falando de mão de obra, fez com que a indústria da construção se inverteu. Eu comecei a trabalhar em 95, o mercado era do empreiteiro, o empreiteiro era o player forte daquilo, era o leão da savana, sim senhor, e depois tinha os subempreiteiros, que sofriam um bocadinho e uns pagavam melhor, outros pior, outros empurravam isso, mas claramente o elemento forte era o empreiteiro geral. Dá-me a ideia que vem a Troika com muita força e a força descamba toda para o lado do dono de obra e passou a ser o dono de obra, quem quer que tivesse um bocado de dinheiro no bolso para fazer uma obra era rei e senhor. Hoje em dia dá-me a ideia que o centro de gravidade da força passou, mais diluída, porque são muito mais entidades naturalmente, mas passou para os subempreiteiros, para quem faz o trabalho, para empresas para os executantes. E dá-me ideia que o empreiteiro geral, quem começou a trabalhar como eu em 90 e tal, diz, não, era o gajo forte que estava ali e conseguia até espremer um bocadinho os outros. Hoje em dia o empreiteiro geral está mais entalado, vamos dizer assim, ou está mais comprimido entre quem vai produzir o trabalho propriamente dito e o dono de obra que ainda tem alguma força. Sentes isto, que este jogo de forças mudou? Já agora, só para pôr um risco muito concreto, é alguém ganhar uma obra, e eu acho que hoje em dia um empreiteiro geral deve sofrer com isso, que é, sim. Eu ganhei uma obra, agora vou ao mercado a dizer, pessoal, ganhei uma obra, e dizer, espera lá, será que eu vou conseguir fazer com os pressupostos da proposta que eu dei, ou de repente vem alguém do pelador e diz, afinal é mais 20 ou 30%. Se calhar estou a exagerar, mas sim. Sentes esta pressão? Assim, acho que foi desafiante educar um bocado o mercado. Mas sinto que as forças neste momento estão mais equilibradas e até acho que faz mais sentido assim como estão. Nós depois também cada empresa pode ter a sua experiência, não é? Nós na MAP o que é que nós sentimos? Sentimos que assim, nós olhamos e gostamos que nos olhem a todos olhos nos olhos, ou seja, nós para o cliente sabemos que somos uma empresa competente e profissional e olhamos e tratamos o cliente de forma olhos nos olhos, igualitário, mas depois sabendo o que é a responsabilidade de cada um, e com os fornecedores a mesma coisa. Olha, lá está, faz parte da nossa cultura faz parte da nossa cultura também da empresa que
uma das frases também lá está escrita é não queremos que os fornecedores sejam os melhores nossos amigos, mas queremos ser respeitados e respeitá-los. Ou seja, e se calhar esse sentido de ser o leão da savana, não temos essa soberba, nem queremos, e convivemos bem com isso, de queremos é trabalhar com empresas que sejam boas profissionais e que nos deem a resposta, e vamos trabalhar com essas. E como com o cliente também. Não queremos dizer que sim a tudo, porque é o cliente, queremos também passar-lhe a nossa razão para que ele perceba o que é também o melhor para o projeto, e nós também, com esta relação mais equilibrada junto do cliente, não precisamos também ter uma relação também desproporcionada com o nosso fornecedor e subempresa. Conseguimos ter tudo uma relação mais equilibrada. E tem sido esta a preocupação de manter o equilíbrio. Outro dia, sim, claramente está mais equilibrado, também acho que sim, mas outro dia um colega teu de outra empresa que dizia, hoje em dia é muito arriscado ganhar uma obra. Ou seja, que é uma expressão de, eu preciso de as ganhar, mas é arriscado, porque de facto quando se ganha, dizer, espera lá, porque aquela certeza ou grande probabilidade, quando alguém ganhava uma obra, dizer, pronto, eu agora vou conseguir fazê-la pelo preço que dei, porque, quer dizer, o preço que alguém me deu na fase comercial daqui a 3 meses ainda não vai manter. Hoje em dia isso é mais volátil. Sofrem com isto? Sofremos, isso existe, mas eu nunca considerei um risco ganhar uma obra. Considerei sempre uma grande conquista. Mas lá está, até ainda no início da nossa conversa, e até que comentaste, crescer, ganhar, não pode ser sempre assim. Nós temos crescido de uma forma muito sustentada, porque efetivamente houve várias vezes em que tivemos apetite para ganhar mais obras e havia possibilidades. E nós desistimos. Nós deixámos de ganhar obras, podíamos baixar 1% e nós não baixávamos. Ou seja, lembro perfeitamente de outra obra que eu dei o meu melhor preço, o cliente liga-me, quer jogar a proposta assim, mas tem que igualar a do seu concorrente, que é 100 mil euros abaixo. E nós não igualámos e perdemos. Pois a capacidade de dizer que não é forte e demora a desenvolver. Eu demorei um bocadinho, hoje em dia acho que tenho mais ou menos. Mas ou seja, e por isso, mas existem diversos riscos associados a executar um projeto. E essa mitigação desses riscos tem que ser. Eu acho que o facto também da empresa estar muito próxima, a área comercial e a área de produção interagirem muito, falar muito, até o facto de sócios da empresa serem executivos na empresa e que falam muito e comunicam muito e vão percebendo as dores que vão surgindo, que vão surgindo, ajuda-nos a mitigar os riscos. Por exemplo, uma obra residencial hoje em dia, uma obra que sabemos que, ou seja, eu num orçamento, numa proposta, e a equipa comercial já faz isso, já sabe, se a obra for de 24 meses, eles já sabem que não orçamentam em 24 meses, vão ter que orçamentar em 24 meses, mais o tempo em termos de encargos gerais, tudo isso, ou seja, e até em termos de equipas produtivas, tempos de entrega, porque sabemos que são 100 apartamentos que o nosso cliente vai ter que entregar a 100 clientes finais, que são clientes finais, cada um vai querer fazer a sua listagem, nós vamos ter que ter ali uma equipa vocês têm que acompanhar isso, de acompanhamento esse tempo todo, ou seja, essa mitigação de risco. Sabemos que o mercado, em termos de inflação, passou a funcionar de uma forma muito mais volátil do que funcionava pré-Covid, não é? Ou seja, que praticamente a inflação não contava, não é? E habituámos a contratar de uma determinada forma. A forma de contratar hoje em dia é totalmente diferente, é muito mais criativa. E nós, efetivamente, temos uma proposta com revisão de preços, temos uma taxa de risco menor na proposta. Se temos uma proposta sem revisão de preços, temos uma taxa, fazemos uma projeção, porque é inevitável, porque os preços, vai haver inflação no mercado, vamos estar a comprar mais, eles vão acontecer, e por isso, e vai haver pressão sobre os recursos. E por isso, ou seja, cabe-nos a escassez que pode haver da cadeia de abastecimento dos fornecedores ou tudo isso. Se tivermos, se calhar não entramos com a proposta do fornecedor mais barato, e que se calhar entramos efetivamente aquilo com quem nós falámos, que avaliámos a capacidade dele, produtiva, se vai responder, se vai cumprir.
Portanto, e por isso fundo, apesar de ser arriscado ganhar uma obra, há formas de mitigar este risco na atividade comercial, formas, não é? Exatamente. E passou muito por isso, ou seja, para não termos medo de ganhar obras, que é essa sensação que eu nunca quero que haja dentro da empresa, é termos medo de ganhar uma obra. Não, nós temos a obra o melhor avaliada possível, para sabermos, ou seja, isso é... Tem que ter a segurança que quando ganham a obra que sim, estão com os pés no chão, não é? As variáveis a que estão sujeitos, sim, ou seja, isso e pronto. Sim. Outra variável forte do mercado também, realmente hoje em dia, é a volatilidade de recursos, e agora sim já estou a falar dos engenheiros, arquitetos e por aí fora, seja culturalmente... As pessoas já não estão à procura de um emprego para a vida e rodam, seja pela pressão do mercado, seja o que for. Vocês, só esta rotatividade, sentem-na? Como é que a conseguem gerir? O mercado... Nós temos uma taxa de retenção bastante elevada, mas inevitavelmente temos pessoas que... temos pessoas que acabam por sair, não é? Ou seja, mas é isto, muitas vezes saem por experiências novas. Nós tivemos o caso de jovens engenheiros promissores que tinham saído da faculdade, que fizeram ali um caminho de aprendizagem connosco, 2 anos, que ganharam muita estaleca, e que ao final de 2 anos, podiam dar o grande salto profissional, se quisessem seguir a carreira, mas mudaram de área. Tivemos engenheiros que trabalhavam connosco, que saíram para ir trabalhar para a área de novas tecnologias e foram tirar um curso de programação em 2 meses, intensivo de 3 meses, e depois passaram a trabalhar nessa área de IT. E pronto, e não há nada a fazer, que é isto. Depois há diversas variáveis. As pessoas também estão dispostas a sair só pela experiência. Querem ter uma experiência diferente, querem sentir um ambiente diferente e saem. E perderam um bocadinho esse sentido de carreira. Mas também começa a ver que começam-se a perceber que o salta-pocinhas, essa é a altura que os anos também passam, não é? Os anos passam e de repente estava nos 20, mas de repente no instante está nos 30. Isso não criou. E vê-se que tem uma carreira mais sólida, que efetivamente tem uma boa base, teve uma boa base, não é que tenha sido sempre na mesma empresa, mas que teve ali uma base sólida por onde passou, ou seja, efetivamente aprendeu bem a fazer aquela função, ganhou maturidade. Mas dá-me a ideia que quem salta ano e meio em ano e meio, já não vou dizer todos os anos, alguém que ao fim de 6 anos, alguém que teve num ou 2 sítios, não vou dizer que tenha, mas que quer dizer que deu para amadurecer, que fez uma obra de princípio ao fim. Eu vejo às vezes as pessoas saltam e começaste um projeto, o projeto ainda nem, quer dizer, não acabou. Não. E de repente parece que tem a experiência, e de repente até parece que teve em 10 projetos diferentes. Eu estou a trabalhar há 3 anos, mas foi turismo, não é? Foi passar o fim de semana a Madrid e já voltei. Fazer de A a Z é muito importante. Eu acho que isso é muito importante. O saltar tanto o salta-pocinhas, como dizia, que é muito, percebo que se mude, mas às vezes é preciso abrandar um bocadinho. Saber as dores do iniciar e as dores do entregar, seja em qualquer projeto. Isso é importante, isso dá estaleca e acho que dá oportunidades futuras. Mas pronto, ou seja, o que é que temos feito? Parece que apesar de tudo temos uma boa capacidade de retenção, temos conseguido atrair, somos uma empresa atrativa, até somos certificados Great Place to Work, é mais uma das conquistas que temos, que é uma certificação que é feita por esta entidade certificadora e que é feita diretamente aos colaboradores, de uma forma anónima, por isso é sinal de alguma coisa também estamos a fazer bem nessa área e também conseguimos identificar, porque como também é notado o que é que as oportunidades de melhoria também permitem-nos ir melhorando de ano para ano. E lá está, a formação contínua. As pessoas hoje em dia, eu sinto que enchem o peito e eu trabalho na MAP. Isso é um sentimento de orgulho. Como eu me lembro também na minha carreira de encher o peito e dizer do sítio onde trabalhava e gostar. E sinto que trabalhar na MAP é um motivo de orgulho. Por isso, ou seja, considero que somos uma empresa atrativa para se trabalhar. Efetivamente, damos boas condições, fomentamos um bom ambiente e o plano de formação, eu esqueci-me há pouco quando estávamos a falar na formação de salientar, também faz parte deste nosso plano anual de formação, também as competências todas interpessoais, não é? De gestão, de liderança, de gestão de conflitos. 90% disto é lidar com pessoas. É lidar com pessoas. E de salientar, ou seja, temos sido algo inovadores em algumas coisas, ou seja, há cerca de 3 anos
e éramos para aí, éramos menos de 100 pessoas. Éramos 100 pessoas. Fomos junto com o ISCTE, com a formação executiva do ISCTE, fizemos um programa de gestão vocacionado mesmo, ou seja, em que foram entrevistados fomos entrevistados a administração da empresa, foram entrevistadas as pessoas, alguns líderes, para se conseguir avaliar quais é que eram as nossas grandes necessidades. E depois desenvolveu-se um programa à medida, que foi desde liderança, gestão de pessoas, relação com clientes e fornecedores, teve diversas valências, e foram também, lá está, de 100 pessoas, foram 24, salvo erro, foram fazer esse programa, que depois obtiveram um certificado que lhes fica para a vida, e que foi a MAP que potenciou isto junto com uma universidade prestigiada, com a área de formação executiva, e isto também é uma forma penso que tanto desenvolve a equipa como retém, não é? Sim, claramente. São 2 ou 3 coelhos só com uma cajadada, sem dúvida. Então, a beira-nos aqui da nossa reta final, temos uma tradição milenar aqui no Passa a Dois, que é terminar com conselhos para quem nos ouve. E acho que seria interessante ouvir o que é que tens a dizer a 2 pessoas diferentes. Uma delas, alguém que esteja a começar uma carreira de direção de obra, portanto, acabou o curso e está a começar assim, senhor, é para aqui que eu quero ir. O que é que dirias, o que é que devias fazer, aprender, experimentar, que palavras é que terias para essa pessoa? E a outra, não sei se é mais difícil para ti dar estes conselhos ou não, mas acho que serás uma pessoa muito válida para os dar, que é alguém que quer abrir uma construtora, alguém que está onde tu estavas há 13 anos. Não vou ensinar tudo. Pois, mas pronto, mas acho que temos que partilhar. Vou dar uns conselhos. Sim, pronto. E o que é que tens a dizer a esta gente? Pronto, ou seja, pegando no primeiro, do caso específico, alguém que queira iniciar uma carreira na área de produção para a área de direção de obra e que esteja a iniciar a sua carreira, o conselho que eu dou é eu acho que inicie a sua vida profissional, se tiver a opção de escolha, e eu acho que tem, atualmente, se tiver a opção de escolha, comece numa empresa que lhe dê boas bases isto até vai ajudar para a seguir para a questão seguinte. Sim. Uma empresa que esteja efetivamente organizada, que ele como direção de obra perceba o que é estar dentro de uma organização, em termos quer de processos, que lide com clientes que sejam players relevantes no mercado, que trabalhe também com uma cadeia de fornecedores que também sejam empresas também com relevo no mercado. Ele tem que estar inserido nesse ambiente, porque isso é o ideal para atingir uma maturidade e depois para o ajudar no futuro. Ou seja, empresas bem procedimentadas e bem rodeadas. Ou seja, isso vai com certeza fazer com que este profissional que está a iniciar-se no mercado aprenda mais a nível da forma de desenvolver a sua fique com boas bases, com um bom caminho e também com crescer. Um bom networking, não é? Ou seja, e por isso esse diria que seria um conselho para um profissional entrar numa organização que esteja madura maduro, mas desafiante. Lá está, porque por aquelas maduras demais também ficam muito escondidos, não é? Ou seja, isso é perceber, não é? Uma organização organizada, dinâmica e bem rodeada. Isso acho que é um bom conselho. E não ter ansiedade. Isso e não ter ansiedade. Eu lembro quando eu não comecei pela direção de obra, comecei pela área comercial. E eu recebi na altura um dos melhores conselhos da minha vida que ainda hoje me serve, que foi, acabei o curso no técnico, eu queria calçar umas botas, queria pôr um capacete, queria andar com um casaco fluorescente e mandar dar uns berros para a obra, lá está, no tempo, o leão da savana. E quando comecei a trabalhar na SOMAC, fui admitido pelo Rui Dias Lopes, que era um grande administrador comercial que havia neste país, nas grandes construtoras, e que trabalhou na Engil, só constrói,
E eu disse, mas eu preferi ir para a área de produção. E ele estava-me a encaminhar para a área comercial. Ele disse, olha, Zé Rui, primeiro é muito importante isto trabalhar aqui na área comercial, vai lá estar aquilo que eu disse há pouco, vais saber o que é que custa angariar uma obra e por isso vais tratar, ou seja, depois vais saber e quando a fores executar vais tratar muito melhor o teu cliente. E vai-te dar, e outra coisa muito importante, vais conhecer as pessoas todas aqui na sede. Vais estar na sede, não vais direto para um projeto. Sim. Por isso, quando tu depois fores executar um projeto de produção, tu vais precisar da sede muitas vezes. E muitas das pessoas depois têm dificuldade. E tu vais saber, precisas de lidar com a área comercial, tens dúvidas ali no orçamento que te foi passado na obra, precisas de lidar com a área de recursos humanos por algum motivo, um problema que está com alguém da tua equipa, precisas de lidar com a área financeira, está. E hoje em dia, e esse ensinamento foi muito importante para mim. E efetivamente é verdade. Eu até depois, quando passei para a produção, na altura, uma obra que eu angariei comercialmente, eu disse, agora esta vou ter que ser, agora é a minha vez de ir para a produção. Fui eu que angariei, angariei, lá está, no sentido já comercial. Fiz o orçamento, entreguei, discuti, não é? Depois pedi para ir executar e deram-me essa oportunidade de fazer parte da equipa de produção que foi executar essa obra. E efetivamente senti que as valências todas que eu trazia atrás, o à vontade com que eu me movimentava depois na sede da empresa, que desbloqueava muitos assuntos que para outros se parecia que era o bicho-papão. Por isso também esta passagem, acho que a passagem, e quer fazer uma carreira de produção, mas o passar pela sede da empresa não é mau, é bom. Sim. Boa. Pronto. Quem olha e diz, agora é a minha vez, quero eu abrir a minha, quero fazer uma construtora. Isso é um grande desafio. Mas é assim, acho que há um conselho fundamental. Há um conselho fundamental que é ter efetivamente conhecimento e ter maturidade. E eu vou dar aqui o nosso exemplo. E por isso é que há bocado eu falei na organização e estar bem rodeado. Sim. Que é criar uma construção é fácil. E até angariar uma obra do amigo, então tenho uma construtora, sou teu amigo, agora manter bons procedimentos e sistematicamente manter a empresa ativa é que é difícil. E quando iniciei a MAP, eu já tinha trabalhado no mercado da construção, na área comercial e na área de produção, e numa grande organização onde eu sabia o que é ser bem procedimentado, é? Tinha consciência o que era orçamentar bem uma obra com análise de risco, saber o que era passar uma obra para a produção, saber o que era a produção passar uma obra para a área de garantia pós-venda, saber como é que não navegar à vista durante a execução da obra, mas saber o ponto de situação económica e financeira da obra ao mês e projeção final de obra. E isso, ou seja, lá está, esta bagagem dessa empresa é muito processo. Depois tinha trabalhado também na área da promoção, já seja na área como num grupo investidor imobiliário, onde eu estava responsável pela esta área do desenvolvimento e acompanhamento dos projetos imobiliários, e tinha 2021, tinha 12 anos profissional. Mas já é uma bagagem que já permite exatamente, fazer coisa, ou seja, mas pronto, há uma altura que tem que se começar, podia ter sido mais cedo, também podia ter sido mais tarde, mas quando eu comecei, ou seja, e quando nós começámos em termos de como construtora, quando tivemos que ir falar com os fornecedores, é que eu disse, ou seja, primeiro consegui montar os processos todos iniciais da empresa, ou seja, como é que temos que angariar, como é que temos que executar. Primeira coisa muito simples, se tornou-se muito mais abrangente e toda a área e financeira e de recursos humanos e jurídica e internalização toda desses departamentos que isso foi o grande desafio depois de gestão, de evolução da empresa, mas ao início era como é que eu penetro no mercado e como é que eu entrego. Então, para penetrar no mercado tinha que angariar, tinha que ter clientes. E eu, se do mercado não me conhecesse, teria sido mais difícil ter clientes. Então eu fui falar, ao início, quando criei a empresa, fui falar com muitas pessoas com quem eu já tinha trabalhado. Claro. Ou que foram meus colegas e que até estavam a trabalhar hoje em dia em gestores de projeto, em promotores imobiliários, ou seja, meus potenciais clientes, em projetistas com quem eu tinha lidado durante a minha vida profissional.
e até outros que até tinham sido meus parceiros em negócios imobiliários na área onde eu tinha trabalhado, e por isso, ou seja, conheces-me, sabes como é que eu me dedico, confia, não é? Sim, ou seja, e isso aconteceu e permitiu, e por isso esta maturidade, e depois para executar os projetos, também para executar as construções e entregar a estes clientes, é diferente se eu ia falar com o fornecedor de materiais e que até precisava de crédito e o subempreiteiro das especialidades e o subempreiteiro de cada área e que eles não me conheciam de lá nenhum, ou se eu já tinha lidado, eles sabiam, não, está aqui um profissional com quem eu já trabalhei, que eu sei que... E aliás, não só ter o conhecimento do mercado, como ter a credibilidade. E por isso, ou seja, esta experiência, este background profissional, acho que é importantíssmo. Ou seja, na verdade nunca se começa do zero, não é? Já se começa, exatamente. Já há um percurso. Ou seja, eu tenho a certeza que 98% de alguém sair da faculdade que queira criar uma empresa de construção, a empresa não vai ter, ao final de 3 anos, a empresa não vai estar lá. Por isso, ou seja, o grande segredo, não é um grande segredo, dos conselhos é a maturidade profissional, seja a nível de saber fazer e depois também a nível de networking. Ou seja, essa maturidade é importante. Ou seja, por isso eu diria, assim, resumindo aquilo que tu estive aqui a falar nos últimos minutos, primeiro, isto é um conselho, maturidade profissional que implica saber fazer bem, não é? Saber como é que se faz, e networking. E isso, porque isso é que precisamos dos clientes. Mas não chega, porque nós vimos, e até no pós-crise, e quando houve o boom, não sei se houve o boom, mas pelo menos houve um boost no mercado, surgiram várias empresas. Aliás, eu assisti várias pessoas que eu conhecia a criar empresas de construção, porque nessa altura de repente, em qualquer esquina havia um edifício para reabilitar de 1 milhão e pouco de euros, então 2 amigos juntam-se, saíam das empresas de onde estavam, formavam a empresa e faziam uma obra. E faziam uma obra, faziam depois viram as dificuldades, aquilo, e por isso, ou seja, e muitas dessas empresas já cá não estão hoje em dia. Empresas que nasceram em 2014, 2015 e muitas já não existem. E hoje em dia podiam ter-nos acompanhado. A nossa concorrência atual é que tudo empresas tradicionais, ou seja, a nossa concorrência da MAPS, eu diria que são empresas que estão cá há mais de 30 anos. Quase todas. Depois pode haver assim de repente, mas se eu começar aqui a enumerar os nomes, são todos à cabeça, coisa mais, são mais velhos que vocês. De uma forma mais permanente, que nos aparece de uma forma mais exatamente, aparece de uma forma mais sistemática. Porque é isto que é difícil manter, por isso, ou seja, o segundo grande conselho é muito controle, não haver deslumbramento, não dar o passo maior que a perna, ou seja, mas muito controle, muita eficiência, muito controle económico. Nós temos e qualidade, porque a qualidade é que perdura. Nós vemos, nós compramos uns sapatos de fraca qualidade, duram-nos 6 meses. Se comprarmos sapatos de boa qualidade, duram-nos 10 anos. Por isso, a qualidade perdura. E nós temos também, ou seja, tentar fazer... Muitas vezes temos... Já aconteceu ter fraca qualidade em alguns casos, mas sabemos aprender com isso. Nós até criámos uma comissão de conhecimento que é para tudo que é as nossas não conformidades internas, servirem em base de dados, com a inteligência artificial, rapidamente saber, vou fazer isto, vou fazer aquilo, que problemas é que me podem surgir. O que é que já correu mal antes? Mas, por isso, ou seja, um segundo grande conselho é trabalhar com muita qualidade. Isso é muito importante, porque a qualidade vai perdurar. Em tudo na vida, né? Se tivermos uma estrada que foi feita com qualidade, a estrada dura muitos anos, se for com qualidade está cheio de buracos ao final de poucas semanas. E já lá não passamos já lá passámos várias vezes. E depois, pronto, tem que haver o espírito empreendedor, é não ter medo de arriscar. Ou seja, isso é muito importante, não ter medo. Eu lembro, nós ao início fomos sempre dando assim os passos, ou seja, por isso tem que se ir arriscando um pouco. Nós éramos 6 pessoas na empresa, uma das pessoas já era o responsável de garantia e pós-venda, ao fim e ao cabo era custo,
uma forma mais quadrada de ver a coisa era, isto é só um custo, não é rendimento, porque só está a garantir, mas na realidade era um investimento, porque nós estávamos a garantir melhor qualidade ao nosso cliente, estávamos a dar-lhe um melhor produto no final, e palavra passa a palavra. Éramos uma empresa que faturava 9 milhões de euros, contratámos um CFO que vinha de uma empresa sem exagero, trabalhava numa organização que tinha 100 mil trabalhadores, estava de forma internacional, e tinha trabalhado cá na Teixeira do Arte e na Jerónimo Martins, ou seja, e contratámos um CFO para que efetivamente temos a estrutura bem organizada, estruturada. Passaram 9 anos, ainda está connosco. Decidimos avançar, faturávamos 50 milhões, implementámos o SAP na empresa. Por isso tem que se arriscar, ou seja, por isso não ter medo. Boa. José Rui, grande conversa, acho que para mim foi muito interessante, acho que vai ser interessante para quem nos ouve também, realmente perceber aí um bocadinho os bastidores do que é uma empresa com este crescimento. Muito obrigado por vires aqui. Muito obrigado, Jaime. Para mim adorei ter esta conversa, fez-me relembrar até algumas coisas e é bom, nós também lembrámos do caminho que passámos, e foi bom, fez-me relembrar, e teria muito gosto de continuar aqui o dia todo a conversa. Vemo-nos por aí, José Rui. Muito obrigado. Muito obrigado também. Então foi mais um Passo a Dois. Espero que achem interessante. Não se esqueçam que nós temos para aí muito conteúdo partilhado em muitos sítios. Se quiser ir acompanhando, vão-nos seguindo nas várias redes por onde andamos. Até breve. Obrigado.